Olá, olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Quanto tempo a gente não faz o devocional, hein, minha gente? Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, Aline. Boa tarde, meus queridos. Como vocês estão? Fala pra mim de onde vocês são. Qual a cidade de vocês? Hoje nós vamos falar do capítulo 12 de Mateus, que é onde a gente parou nos rituais. Oi, meu amor, como você tá? A gente parou no ritual Mateus 12. E Nicole, por que a gente fala da Bíblia? Boa tarde, eu sou de Osasco. Seja bem-vinda, querida. Por que a gente fala da Bíblia? Qual é a relação da Bíblia com a terapia? Minas Gerais, São José, seja bem-vinda. Tem uns rostinhos novos aqui. O que eu faço aqui, gente, para vocês poderem entender? A gente fala de capítulos da Bíblia e eu trago isso associado à vida de vocês e à ciência. Boa tarde, querida, seja bem-vinda, para que vocês apliquem na vida de vocês. Estudar sobre a Bíblia fortalece a nossa energia feminina. Nicole, o que significa a energia feminina? A confiança para a vida, a leveza, o amor e aquela ansiedade, sabe aquela ansiedade chata? A feminilidade, a leveza manda tudo isso embora. Porque você confiando mais em Deus, no Criador, na sua espiritualidade, você volta a ter paz na sua vida. Então sejam bem-vindos, tenha muita dificuldade de ler a Bíblia, procrastinação. Então aproveita que aqui eu vou destrinchar para vocês cada capítulo para a gente fortalecer essa fé e logo vocês vão com certeza ler a Bíblia com muito mais facilidade. Boa tarde, Denise, meu amor, saudades também, seja bem-vinda, saudade de vocês. Quanto tempo eu não faço uma live aqui, hein? Então sejam bem-vindos. Vamos falar de Mateus 12. E esse fortalecimento da fé é contínuo, é diário, entendem? A gente não pode começar uma vez e parar, tem que ser com frequência, porque é como se fosse ir para academia. Exemplo, você vai para academia, você vai lá, malha, faz seu treino, você vai ter resultado naquele dia? Não, é consequência das coisas que você vai plantando na sua vida até que se torne um hábito. Vocês estão me ouvindo bem? Fala para mim se vocês estão me ouvindo bem, para a gente poder começar no versículo 1 de Mateus 12. Então eu vou lendo cada capítulo e vou orientando aqui vocês, ligando a ciência, a Bíblia, sobre cada versículo, combinado? Então qualquer dúvida é só vocês me falarem aqui. Naquela ocasião, oi Emily, seja bem-vinda, meu amor. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado, Mateus 12, tá? Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher as espigas para comê-las. Os fariseus, que eram os mestres da lei, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Porque assim, né, o Antigo Testamento ele traz pra gente várias regras. E o Novo Testamento ele vem para trazer coisas novas e Deus vai falar aqui, né? Jesus vai falar aqui para baixo que ele busca misericórdia e não sacrifícios. Então os fariseus eles buscavam de tudo para acusar Jesus de algo que ele não cometeu, mas eles queriam achar um ponto falho em Jesus, porque eles tinham inveja do que Jesus fazia. Então ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi e seus companheiros quando estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e juntamente com os seus companheiros comeu os pães da presença, o que não era lhes permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia, contudo ficam sem culpa? E eu lhes digo que aqui é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam essas palavras, desejo misericórdia e não sacrifícios, não teriam condenado inocentes,
pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. E aí vieram de novo falar do sábado. E aí fala aqui que eles perguntaram para Jesus: gente, é permitido curar no sábado? E Jesus lhe respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair no buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Primeiro ponto que eu quero falar do que eu li até agora: quem tem luz incomoda. Se você está tendo mais resultados do que outras pessoas, essas pessoas se incomodam, dependendo do ambiente que você tá. Então tome muito cuidado dos ambientes que você se coloca, porque é muito fácil você ficar com alguém no momento que tá dando tudo errado na vida dela e você tá lá com o seu ombro amigo de apoio. Mas e quando aquela pessoa começa a dar mais certo que você? Você comemora os resultados daquela pessoa ou você fica querendo sabotar o que aquela pessoa viveu? Então isso traz muito, essa luz pra gente. Cuidado dos ambientes que você fica, porque isso vai influenciar diretamente nas áreas da sua vida. E se seu emocional não estiver bem trabalhado, você vai absorver o que as pessoas estão falando para você, e nessa de absorver você perde a sua identidade, você perde, ela tá falando verdade, você perde a sua essência se você não tiver o emocional bem trabalhado, porque você vai na onda das pessoas. E aqui quando Jesus fala, da ovelha, a ovelha para eles era financeiro. Então se a ovelha cair no buraco, você não vai lá buscá-la? Quanto mais vale o homem do que uma ovelha? Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. E aí os fariseus, eles queriam matar Jesus, tamanha era a inveja, tamanho era o egoísmo, porque para eles era mais interessante cumprir a lei, cumprir os mandatos, o que estava ali, e esquecer o que Jesus estava falando aqui. Sabendo disso, que eles começaram com uma conspiração para matar Jesus, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou a todos que havia entre eles. Então Jesus, ele não é um Deus de sacrifício, que você tem que ficar se sacrificando, sofrendo. Deus quer ver você bem, quer ver você feliz, quer ver você fazendo a sua parte. E faça de coração, porque se fosse de sacrifício, aqui não estaria. Eu sou um Deus de misericórdia, não de sacrifícios. Não estaria desta maneira aqui. E ele vem trazendo aqui no versículo 15. Sabendo disso, Jesus se retirou daquele lugar, porque ele sabia, que os fariseus queriam matar ele. Isso aconteceu para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo, Jesus falando, através dele, a quem escolhi, o meu amado, em quem eu tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele anunciará justiça a nações. Não discutirá, nem gritará, ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Gente, quem tem autoridade não precisa gritar. Como é que Jesus expulsava demônios? Ele simplesmente falava, sai, Não tinha gritaria, não tinha escândalo. E se você tem autoridade hoje, seja na área que você trabalha, você não fica discutindo com ninguém para provar que você está certo, para defender a sua tese, Você vai lá e fala na maior tranquilidade, no maior nível de civilidade. Esse é meu posicionamento e pronto, acabou. Não tem gritaria, não tem bagunça, porque você tem autoridade naquilo que você está falando, naquilo que você está se posicionando. Jesus é o maior exemplo de homem que veio nessa terra de desenvolvimento pessoal, de inteligência emocional, porque ele passou tamanhas humilhações aqui, A gente tem o exemplo das 39 chicotadas. Você vai ver as doenças, existem 39 doenças no mundo e suas ramificações. Então Jesus, ele sofreu tudo que ele tinha que sofrer aqui, o pão que o diabo amassou, para que nós fôssemos abundantes, felizes, amorosos uns com os outros. E muitos hoje não enxergam tamanho amor de Deus por nós. Então quando você começa a ler essas palavras, você vai vendo como Jesus era, o nível de desenvolvimento pessoal que ele tinha, e você vai se baseando nisso para ter os seus comportamentos.
Se você é uma pessoa de Deus, você vai ficar se envolvendo em fofoca, em julgamento, em discussão? Jamais. E o que a ciência, a física quântica vem trazendo? Se eu estou julgando o outro e partindo do princípio que o outro é um espelho meu, eu estou me auto-julgando, porque o universo não sabe que eu estou julgando o outro, porque para o universo não existe o outro, existe apenas você. E a partir do momento que você julga o outro, você também está se julgando. Tem algo no outro que representa algo que você tem que curar em você. Então, se eu estou julgando o outro, eu não consigo ir para a frequência do amor, da alegria, da harmonia, que é onde acontece a prosperidade na nossa vida e as coisas começam a dar certo. Enquanto você está se colocando como vítima do mundo, enquanto você está colocando que as pessoas te fazem mal, que todo mundo te quer mal, o que vai acontecendo ao longo do tempo? Você vai perdendo o controle da tua vida. Você está dizendo assim, fulano é o responsável por eu não ter atingido determinada coisa, fulano é responsável pelo meu relacionamento tá do jeito que tá hoje. E quando eu digo isso, mesmo que inconscientemente, eu perco o controle da minha vida, porque é meu marido que tem que mudar. É minha mãe que tem que mudar, é meu colega de trabalho, é meu funcionário que tem que mudar. E você nunca para olhar para a tua vida, para o teu umbigo. Se as coisas não estão indo do jeito que você gostaria, partindo do princípio que você é filho de Deus, então você deve começar a olhar para o seu interior e ver o que você precisa mudar. Se você está sempre metido em confusão, fofoquinha, será que o problema é realmente o outro? Ou será que está espelhando algo que você precisa mudar em você? Por isso que o universo é tão lindo, o universo é tão perfeito, porque você tem praticamente esfregado na sua cara aquilo que você precisa mudar dentro de você. E quando você tem esta consciência que a sua vida só depende de você para dar certo, que o seu relacionamento só depende de você para dar certo, e aí você toma o teu poder de volta. Porque você não tem controle sobre a vida do outro, você tem controle sobre a tua vida. E o que você decide fazer a partir das informações que você recebe? É sempre como você se comporta com o que está acontecendo na tua vida. E se você for uma pessoa que realmente quer mudar, se você falar assim pra mim, Nicole, eu não tô satisfeita com o meu relacionamento hoje, eu não tô satisfeita com o meu trabalho hoje, aí eu vou te perguntar, o que você está fazendo para mudar? Porque se você estiver realmente infeliz com o que você está vivendo, você já tinha feito algo para mudar. O ser humano muda pelo amor ou pela dor. E a maior parte de nós, eu já mudei muito pela dor. Nossa, se não tá doendo de verdade, e se você não achar um propósito forte em cima daquilo, você continua naquilo, mesmo que a sua vida não esteja do jeito que você gostaria. Por quê? Porque você não planejou, você não criou nenhuma mudança em cima e você se acomodou a determinada situação. Eu vou dizer para você uma coisa que eu ouvi até na igreja que eu achei muito interessante. Enquanto existir o plano A, o plano B nunca vai existir. Como assim? Enquanto você quer começar a situação B, ir para um emprego novo, para um relacionamento novo, né? Em alguma área da sua vida você quer fazer uma transição, enquanto o plano A estiver ali confortável e o plano B for algo que você vê assim como muito perigoso, você não vai agir. Se você não tiver bem claro as ações que você tem que tomar para chegar no determinado plano B. E por que você quer aquilo? Qual é o teu propósito em ir para o plano B? Em buscar aquilo de novo na tua vida? O que você vai ganhar buscando aquilo de novo? Entende? Então, já até me perdi parte da Bíblia aqui. E aí, vamos para o versículo aqui, 17 que eu parei, gente? Nem sei mais, ó. Jesus curou os doentes, ok. E falou aqui sobre não discutirá nem gritará, que foi aqui que eu parei. Em nome as nações porão sua esperança. Então levarão-se-lhe um endemoniado que era cego e mudo, Jesus o curou, de modo que ele não pôde falar e ver. Né? Aqui a gente traz muito sobre a fé. E Jesus expulsava os demônios, ele tinha vários feitos que ele já tinha feito aqui.
E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão os juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito Santo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então assim, né, os fariseus, que eram os falsos profetas, os mestres da lei ali, né, que mais falavam e queriam cumprir normas do que princípios e valores que Jesus estava estabelecendo, né, que Jesus tinha estabelecido, eles estavam inventando coisas sem nexo, sem sabedoria nenhuma sobre Jesus, para falar que Jesus estava expulsando sobre Beelzebu. E Jesus vem dizendo, aí como assim, né? Satanás expulsa por Satanás? Qual o sentido de tudo isso? Que reino que existirá então? E aí aqui abaixo vem falando, ou como pode alguém entrar na casa do homem forte e dali levar os seus bens sem antes amarrá-lo? Ou seja, ele está fazendo comparação, como assim? Eu expulso os demônios com demônios, não faz sentido. Como é que você vai lutar contra o seu próprio reinado? Por esse motivo eu lhes digo, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. As pessoas gostam muito de jogar na cara, por exemplo, algo que você cometeu. Vamos supor que você cometeu algo no passado e as pessoas ficam jogando na sua cara, remoendo o que passou. Qual o sentido de fazer isso? Se você conversou com a pessoa, conversou com Deus, pediu perdão, se posicionou, aí a pessoa continua remoendo aquilo. Se você já conversou com Deus e se você for pedir para Deus perdão de novo, sabe o que ele vai falar? Ele vai falar, eu já te perdoei, eu já lancei no mar do esquecimento. Muitas pessoas hoje não andam na vida e não têm o sucesso que gostariam pelo simples fato de não se perdoarem. É como se ela estivesse vivendo naquela versão antiga dela que errou e aí ela fica se culpando e entra num processo de autossabotagem e não merecimento. Desculpa. Se eu entro num processo de autossabotagem e não merecimento, como é que eu vou atingir as coisas que eu gostaria? Como é que eu vou realizar os meus sonhos se você está sendo o seu próprio inimigo, enquanto a nível espiritual Deus já te perdoou? Se alguém está jogando na sua cara, essa pessoa precisa resolver. Ou ela te perdoa e segue a vida dela, ou ela se afasta, e você também precisa se posicionar perante isso. Porque muitas vezes essa pessoa que está te julgando, que está te apontando o dedo, ela está representando, se você vive naquele meio e está aceitando isso, ela está representando o que você ainda não fez com você mesmo. Você ainda não se perdoou e o outro está sendo um reflexo daquilo que você precisa curar dentro de você. A Lu está falando exatamente o que acontece com muitos. Vocês estão entendendo quando eu falo que o outro é um espelho seu? O outro está mostrando para você aquilo que você precisa curar em você, porque se te incomoda, em algum nível você agiu daquela determinada maneira e te incomoda porque você está se vendo no espelho ali, entenderam? Então assim, Jesus vem falando aqui, considerem, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida pelo seu fruto. É muito interessante isso, porque se as raízes dessa árvore estão podres, como é que a árvore vai dar bons frutos? Mas às vezes, inconscientemente, gente não consegue se perdoar. Não entendi a sua pergunta, mas às vezes inconscientemente. Se a sua vida está dando certo, você vai saber que você se perdoou. Se você buscou melhorar suas crenças, trabalhar o seu interior, perdoar as pessoas que você precisava perdoar,
começou a ter energia, traçou metas, venceu os obstáculos das suas feridas emocionais, ressignificou o seu passado numa terapia, ou você começou também a buscar a Bíblia, ou alinhou tudo isso, sua vida vai dar certo, não tem como dar errado, porque aquilo que você planta é o que você vai colher. Não tem como você plantar arroz e colher feijão. Se você está plantando bem hoje, é isso que você vai colher. Agora, se você vê que a sua vida não está dando certo, em algum nível você está se auto-sabotando, ou você não se perdoou, ou você ainda está com um vício emocional do que você viveu no passado. Então, o vício emocional daquilo que a gente viveu no passado faz com que a gente reviva situações repetidas. Por quê? Boa tarde, querido. Tudo bem, meu amor? Eu creio, Senhor, ela está falando. Se você não ressignificou o teu passado, você acostumou com a ansiedade, com a frustração, com a tristeza, você acaba atraindo para você os sentimentos que você sente. Aquilo que você sente é o que volta para você, os pensamentos que você tem, aquilo que você fala, os sentimentos que você tem vão criar a tua realidade e vão definir os teus resultados. Então Jesus veio falando aqui, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala o que o coração está cheio. Ou seja, no coração a gente faz o quê? Vai produzindo sentimentos e vai guardando lá no coração. E a partir daquilo que eu falo, eu estou falando do que tem dentro de mim, porque ninguém pode dar o que não tem. Se você tem amor, você vai dar amor. Se você tem mágoa, ressentimento, você vai dar isso para o mundo, porque você trata as pessoas como você se trata. Quanto mais você se tratar com carinho, com respeito, com educação, mais você vai tratar as pessoas bem, porque as outras pessoas são um espelho seu. Você já viu quando você está num dia ruim, o que você faz? Você começa a querer ficar fechado, a querer ficar no teu canto, e quando você está bem, você sai dando bom dia para todo mundo. Então, você precisa trabalhar o seu nível de inteligência emocional com você mesmo, na sua vida, em todas as áreas. Porque muito se foi falado de coeficiente de inteligência racional, mas e a emocional? E a espiritual? Não tem cura emocional sem cura espiritual. E a sua inteligência, da parte racional, intelectual, ela vai ser afetada pelo seu nível de inteligência emocional. Nós, seres humanos, somos seres emocionais. Se a sua emoção não estiver bem trabalhada, você vai cair nas suas emoções, na autossabotagem, na ansiedade e não vai conseguir andar na sua vida. Isso já está mais do que provado pela ciência. E, oi querida, obrigada pelo carinho. Melhor terapeuta, muito obrigada. Então é isso, gente, entendeu? Então cuide do seu emocional, cuide do seu espiritual, para que todas as áreas da sua vida sejam impactadas. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más, que eu acabei de falar para vocês. O que você plantar é o que você vai colher. Mas eu lhes digo, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Vocês não têm noção do poder da palavra. Quando você fala, por exemplo, eu não consigo ser feliz, eu não consigo tal coisa, o seu cérebro, comando para não conseguir fazer. Aí você começa a fazer com que tudo dá errado pelo comando que você deu para o teu cérebro. Não vai dar certo, não vai dar certo, vai dar errado. Você está comandando para você, para dar errado. Entendem como é sério o poder da palavra? Os seus pensamentos negativos sobre você. Se você fica o dia inteiro pensando, nossa, minha vida não dá certo, nada anda pra mim. O universo está lá com um caderninho. Vida não dá certo. Qual sentimento? Frustração. Manda mais sentimentos, mais situações para sentir frustração. O universo não está entendendo que você está pedindo prosperidade se você está vibrando na tristeza e na reclamação. Não é só pensamento positivo, tá, Ayla? É a soma do pensamento
do sentimento, porque o pensamento vai gerar o sentimento e a soma disso vai gerar um resultado. Então não adianta eu só pensar positivo se o meu sentimento é negativo. O pensamento positivo é o primeiro passo, mas isoladamente não funciona. Vocês veem a lei da atração, né? Mas a lei da atração é uma soma, sentimento, pensamento e resultado. Se eu só falar, pensar e não fazer nada, eu não vou ter resultado. Entenderam que a soma de quem você é, do seu pensamento, do seu sentimento e do seu resultado, da sua ação. Muitas vezes você não faz algo na sua vida porque você não acredita que vai dar certo. Você tem uma crença negativa que está determinando o seu pensamento e sua ação em cima daquilo. Às vezes você ouviu lá no passado que as pessoas não conseguiam ter relacionamentos felizes porque você teve como referência o relacionamento do pai e da mãe. Ou você teve como referência que todo homem trai. O que você está falando para o universo? Manda para mim só homem que trai. E aí, por essa realidade estar na sua frente, você acha que ela é a única e real. Então me explica como é que tem gente que é feliz, é casada e existem homens fiéis. Isso é uma crença isolada que eu estou trazendo aqui para vocês de exemplo. Outra crença, todo rico vai para o inferno. O que você está fazendo? O universo nunca me dê dinheiro porque eu não quero ir para o inferno. Crenças religiosas que não tem nada a ver, porque Deus é um Deus de abundância. O que você está falando? O universo me manda mais situações para ficar na pobreza, na escassez. O universo vai te mandar o que você está pedindo. É sempre assim. Deus está falando, né, querida? É exatamente isso. Então, proteja o seu coração, que é o que a Bíblia fala? Os seus sentimentos. Proteja a sua mente, não deixa que a ansiedade, que a angústia tome conta, porque isso não provém de Deus, não provém da espiritualidade divina. Entenderam como a ciência, a Bíblia vem falando a mesma coisa? E aí os fariseus, né, vem continuando aqui no versículo 38. Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Então eram as pessoas incrédulas. Jesus já tinha mandado vários sinais, curado cegos, paralíticos. E aí os fariseus continuavam falando, manda um sinal, manda alguma coisa. E esse capítulo ele traz o que pra gente? Falta de fé. Pensa, se os fariseus estavam lá vendo tudo que ele estava fazendo e mesmo assim não estava acreditando, imagina você hoje na tua vida, sabendo quem foi Deus, sabendo quem foi Jesus, sabendo quem é o Espírito Santo e não tendo fé que a sua vida vai melhorar, que a sua vida é incrível, que você nasceu para prosperar, que você nasceu para viver o melhor. Qual o sentido disso? Em todos os lugares que você for olhar na Bíblia, vai estar dizendo que Deus é um Deus de abundância, que Deus é um Deus misericordioso e não de sacrifícios. Tá fazendo sentido para vocês? Quanto mais fé você tiver, oi Vanessa, meu amor, quanto mais fé você tiver, mais a sua vida vai andar. Porque quanto mais fé você tem, quanto mais você conhece a Deus, mais você tem certeza que você é a filha amada, o filho amado de Deus. E Ele tem coisas grandiosas na tua vida. Basta você que tem o livre-arbítrio tomar a decisão de transformar a tua vida e entrar nos caminhos que Deus tem preparado para você. Então, o livre-arbítrio significa que você tem a escolha de acreditar ou não acreditar, assim como os fariseus estavam aqui, cegos mesmo com o milagre acontecendo na vida deles. Quantas coisas você tem na sua vida que você queria muito e você conseguiu? Você conseguiu, mas você esqueceu que aquilo aconteceu na sua vida. Você esqueceu que Deus proveu para você algo que você queria. Tudo que eu tenho e que eu conquistei na minha vida hoje foi graças a Deus e as informações, os profissionais que Deus colocou na minha vida. Tudo, gente, tudo que tem aqui dentro da minha casa passou pela minha mente um dia. Visualização, limpeza de crenças, conexão com Deus. Porque vamos supor que você começa a perdoar as pessoas, né? Você está subindo na escala das frequências,
que é a escala de Hawkins. Se vocês quiserem olhar lá na internet, ou eu deixo para vocês nos grupos. Quem não tá nos meus grupos, clica no meu link da bio para vocês entrarem nos meus grupos. Tem curso gratuito, tem indicação de livro, indicação de filme, para vocês entenderem cada vez mais e se aprofundarem no que eu tô ensinando aqui para vocês hoje. Porque eu sou a prova viva, e os depoimentos que vocês veem no meu Instagram, de tudo aquilo que eu fui construindo, trabalhando a minha inteligência emocional, espiritual, intelectual, para realizar aquilo que eu gostaria de viver, seja no financeiro, seja no relacionamento. Então, quando você sai das frequências, né, de julgamento de outras pessoas, quando você sai das frequências de tristeza, de mágoa, de ressentimento, e você entra no orgulho, que eu já estive nessa frequência, no orgulho de, nossa, eu quero conquistar, eu quero tal coisa. Se você não trabalhar a sua espiritualidade, você não começa a vibrar mais alto. E quando eu digo vibrar mais alto, é chegar nas frequências do amor, da paz. Para chegar nessas frequências, você precisa ter amor para com a humanidade. Senão você se torna uma pessoa egoísta, uma pessoa que só é apegado aos bens aqui da terra. Isso aqui é só brinquedinhos que a gente vai levar, que a gente nem vai levar com a gente daqui desse planeta. Então, se você fica apegado a bens materiais, ou se você coloca Deus como um Deus mágico que vai te dar tudo o que você quer, não é assim que funciona. Para você se alinhar com tudo aquilo que você quer, você precisa se conectar a Deus. Senão você vai fazer muito esforço para as coisas darem certo na sua vida. E vai chegar um momento que você vai cansar, que você vai entrar num burnout, que você vai entrar, num esgotamento emocional, que você vai desistir dos teus sonhos, ou você vai entrar na desesperança. Porque chega aquele momento, eu já atendi inúmeros pacientes assim, que realizam todos os seus sonhos, e aí fala, mas eu não entendo por que eu tô feliz, eu não tô feliz. Por que eu não tô feliz? Porque o nível emocional, espiritual não está bem trabalhado. O seu propósito de vida é se conhecer, se curar. O propósito de todos nós é esse: se curar, você ficar bem primeiro, para depois você espalhar o bem para outras pessoas, o amor para outras pessoas. E aí você atinge a situação lá, o carro que você queria, o dinheiro que você queria, o trabalho que você queria, e você vai esquecendo, você nem aprecia aquilo que você tem, você vai esquecendo das suas conquistas. E aí você espera que Deus te provê mais, se você não está fazendo nem a sua parte. Não faz sentido, você esquece das coisas boas que Deus fez, você esquece da grandeza de Deus, você esquece o quão é importante você dar valor para sua família. Isso já aconteceu comigo, eu tô falando porque eu já fui esta pessoa, eu já passei por este caminho, e eu tive que desenvolver dentro de mim o desapego das coisas materiais, o amor pelas pessoas, o perdão para outras pessoas, porque as pessoas vão errar. Para de carregar a crença que as pessoas vão ser sempre certinhas com vocês, que as pessoas nunca vão mentir para você, porque são pessoas erram, e a gente se frustra pela expectativa que a gente coloca em cima das pessoas. E quanto mais rápido você se libertar disso, você vai ter consciência dos ambientes que você vai frequentar, de pessoas verdadeiras, de pessoas íntegras, de caráter, que te impulsionam para frente. Mas você precisa ter esse alinhamento com Deus, entende? Então não esqueça das bênçãos que Deus colocou na sua vida, dos resultados que você teve, e nunca se esqueça de comemorar. A gratidão te coloca em altos níveis. A gratidão, ela te coloca na presença de Deus. Porque quanto mais você é grato, mais coisas boas acontecem na sua vida, ok? E trazendo o sinal aqui, que é o sinal que Deus coloca na sua vida o tempo todo, das coisas que você pede, das coisas que você realizou. E aí você não vê, e você fica pedindo para Deus te mostrar outra prova, e você nunca para enxergar. Tá aqui, meu filho, ó, é isso que você pediu, eu tô te entregando. Entendeu? Então Deus estava aqui falando do sinal do profeta Jonas,
E pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites dentro de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive, onde o profeta Jonas pregou, se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora está aqui o que é maior do que Salomão. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. E diz: voltarei para a casa de onde saí. O que é a casa aqui? A casa é você. A casa é você. Você é a casa. E se a sua casa está vazia do Espírito Santo e você deixou coisas ruins entrarem dentro de você, certo? Você deixou a ansiedade, a mágoa, o ressentimento, a raiva, o orgulho entrar dentro de você. Essa palavra é forte. Exatamente. Então vai absorvendo aí. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus falar, porque Ele sempre fala. Mas você tem que estar aqui, ó, com os ouvidos abertos para ouvir. Entenderam? Com os olhos espirituais abertos. Porque Deus está falando o tempo todo com você. Basta você se abrir para olhar. Então, se a sua casa, que é você, não estiver limpa, não estiver bem cuidada, os espíritos imundos chegarão e vão fazer o que, gente? Vão trazer outros 7 espíritos pior do que ele. A Ariane está falando, estou à beira da separação. Quando a gente está nesses processos, a gente tem que cuidar da nossa casa. A nossa casa, os nossos sentimentos. Porque tudo que acontece na sua vida tem um propósito maior. Não é para te ferir, não é para te machucar. É para você sair desse lugar que você se colocou, para vislumbrar coisas maiores, muitas vezes maiores do que até o que você pensava para você. Deus nunca vai querer te punir. Ele sempre vai querer te colocar para o próximo nível. Então, se você pediu em algum momento sabedoria para Deus, Deus vai te dar situações para você desenvolver sabedoria para lidar com aquilo que está aparecendo na sua vida. Você precisa ter músculos treinados na sua mente para lidar com as situações. Você não nasce sabendo nada, você não nasce sabendo as coisas, você aprende. E para isso você precisa desenvolver os músculos do seu cérebro, a inteligência emocional, a sabedoria espiritual para lidar com as situações que lhe estão apresentadas. Então, a partir das situações que eu estou vivendo hoje, o que eu preciso aprender com o que eu estou vivendo hoje? Se eu estou à beira da separação, se eu estou à beira de uma situação financeira, se eu estou à beira de um problema na minha empresa, o que eu preciso aprender com isso? Como eu posso melhorar para que a minha vida flua, para que a minha vida dê certo, para que os meus relacionamentos deem certo, para que os meus negócios deem certo? E a partir dessa pergunta, você percebe que você sai da vítima e você entra num lugar de poder. Peraí, eu posso mudar tudo. Então, se eu entrei na beira do caos, eu consigo entrar na beira da abundância. Se eu entrei no divórcio, eu consigo entrar no amor, na alegria, na prosperidade. Porque qual a polaridade contrária da situação que você está vivendo hoje? Se você se enfiou ali é porque você tem capacidade de sair. E muitas vezes você fica tentando sozinha sair do lugar, tentando sozinha. Para de tentar sozinha, gente. Eu já tentei sozinha e eu demorei anos para sair do lugar. Busque ajuda. Não espere mais, é muito desgastante passar anos da sua vida tentando mudar sozinha. Então aproveite as informações, os profissionais, os conteúdos disponibilizados para transformar a sua vida para uma área 10 vezes melhor do que está hoje. Você merece, Deus te fez para vencer.
em todas as áreas da sua vida, para ser abundante, para ser feliz no teu relacionamento, para ter um homem de valor do teu lado. É isso que Deus quer para você. É isso que Deus quer. Basta apenas você dizer: eu aceito o melhor na minha vida, e ter ações congruentes com aquilo que a palavra que saiu da tua boca está dizendo. Ter ações congruentes. Quais são ações congruentes? Se eu sou uma pessoa que quero ter um relacionamento saudável, qual é o primeiro passo que eu devo ter? O que vocês acham? Se eu quero ter um relacionamento saudável, qual é o primeiro passo que eu tenho que ter na minha vida para ter um relacionamento saudável? Eu preciso ser o amor. Eu vou repetir de novo. Eu preciso ser o amor. Escreve aí para mim na live: eu preciso ser o amor. Digita e fala: eu sou o amor. Eu sou o amor. Exatamente, me amar. Escreve aí: eu sou o amor. Já coloca esse mandato na tua vida. Cuidar primeiro da gente, exatamente isso. Eu sou o amor. Se você não está vibrando no amor, você tem que fazer o quê? Se amar primeiro, cuidar de você primeiro. Decreta isso. Se você quer prosperar nas áreas da tua vida, o que você tem que fazer? Ser uma pessoa próspera. E prosperidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com ser uma pessoa grata. Tem a ver com ser uma pessoa transformada. Muito bem, eu sou o amor. Eu quero que vocês deem afirmações aqui dentro dessa live. Que vocês não aceitem mais pessoas abusivas. Que vocês não aceitem mais a mediocridade na sua vida. E sabe como é que você vai se afastar disso? A partir do momento que você tomar uma decisão. Tome uma decisão de cuidar de você em primeiro lugar. Tome uma decisão de não aceitar a mediocridade mais na sua vida. Tome uma decisão de tomar atitudes diferentes. Tomar atitudes diferentes do que você fez a vida toda. Porque se você continua fazendo a mesma coisa, você vai chegar no mesmo lugar. Então, o que você precisa fazer de diferente hoje para chegar em níveis maiores, em lugares maiores do que você está hoje? Eu quero que vocês vão perguntando isso para você, porque as perguntas fazem você sair do lugar, fazem você se mover, fazem você vislumbrar outras coisas. Então, assim, eu quando comecei a mudar para ter um relacionamento saudável, para ter prosperidade e abundância na minha vida, eu fui me alinhando, perdoando, limpando crenças. Só que aí, como eu falei para vocês, eu bati no orgulho. E o orgulho, ele me fez ficar presa ali em fazer muita força para as coisas darem certo. E a partir do momento que eu me conectei com a espiritualidade, que faz você se desprender de coisas materiais, desprender de pessoas, entender que as pessoas sim nos frustram e a gente precisa fazer a nossa parte para atrair pessoas verdadeiras para o nosso lado, mas para isso eu preciso me tornar esta pessoa. Eu preciso dedicar tempo para cuidar de mim, para olhar para as áreas da minha vida que eu não estou olhando. E quando eu faço isso, a harmonia se estabelece dentro da sua vida, o Espírito de Deus vem, principalmente para nós mulheres, porque nós mulheres temos uma sensibilidade muito maior. E se você fica sendo aquela mulher masculina que quer controlar tudo e a todos, que quer dar conta de tudo, a julgadora, a injustiçada, a desvalorizada, porque você não tem consciência das feridas que você está vivendo hoje. Talvez lá na infância você viveu assim com teu pai, com a tua mãe, com as pessoas que tiveram com você. Então não se culpe por essa capa que você colocou em você, porque você está dando o teu melhor hoje com a consciência que você tem, entenderam? Não importa o que você viu, não importa o que você fez, não importa o que as pessoas fizeram com você, importa como você decide se comportar a partir do que fizeram com você. E assim, vocês acham que no começo e até hoje minha vida era perfeita? Não, eu precisei desenvolver essas habilidades para olhar para a vida de uma outra maneira. E quando eu mudei, tudo mudou na minha vida. Não tem uma coisa que ficou igual, porque o seu interior vai refletir o seu exterior. E assim, cuida da sua casa para pessoas boas, para o Espírito Santo entrar e para você romper
com as coisas que estão te machucando hoje. Você não é aquela pessoa do passado, você é uma nova pessoa. Tudo se renova dentro do seu corpo em meses, em tempo em tempo. Então para de se julgar, para de se culpar, para de julgar os outros. Se olha com mais carinho, com mais amor, com mais delicadeza, para que as coisas comecem a acontecer na sua vida e você se abra para novas possibilidades. Beleza, Nicole, meu relacionamento tá assim hoje, minha vida, meu emocional tá assim hoje, minha ansiedade tá assim hoje, mas espera aí, para onde eu vou olhar? Eu vou olhar para o caos ou eu vou olhar para aquilo que eu decido viver e eu vou me comportar como se eu já fosse aquela pessoa? Porque aí tudo começa a acontecer, gente, tudo. O meu relacionamento hoje é um espelho do que a gente viveu junto, do que a gente foi aprendendo ao longo desses anos. Que eu tive que levar muita porrada, porque eu era uma mulher extremamente masculina. Eu queria mandar, eu era egoísta, eu era a pessoa que tinha medo de casamento, eu era a pessoa que achava que o dinheiro era só meu, eu era a pessoa que queria brigar o tempo todo, eu era a pessoa que não tinha inteligência emocional nenhuma, era aquela mulher descontrolada. E tudo isso gerou na minha vida impactos negativos tão grandes que eu decidi mudar. Então assim, decida mudar, não só por você, mas pelo sacrifício que Deus fez por você, para que você tivesse uma vida plena e abundante em todas as áreas. Só que para isso você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Se você colocar Deus em primeiro lugar, não tem como dar errado. Coloca Deus como o seu sócio majoritário para Ele cuidar das áreas da sua vida e faça o que precisa ser feito. Ariane, eu decido mudar. Muito bem. Tome uma decisão de mudar, de fazer algo diferente na tua vida para que as coisas aconteçam. Basta você acreditar em você. Deus, Jesus, já acreditou em você. Então, se você tem as mesmas características de Deus dentro de você, como é que você vai me dizer que não consegue? Como? Eu vou dar na tua cara se você falar isso pra mim. Porque assim, brincadeiras à parte, tudo bem que você vai lá e busca memórias do passado para viver o que você está vivendo hoje. Mas você tem como mudar. Agora, se falar pra mim que você não tem solução, que você não tem chance, é uma mentira que você está contando pra você mesma. E essa mentira pode destruir a sua vida. Eu não vou deixar você destruir a tua vida. O que cabe aqui da minha parte para falar pra vocês, eu vou falar. Porque se você quiser mudar, você muda, você se dedica, você acha uma oportunidade. Vou dar um exemplo pra vocês aqui. Se alguém falasse que ia sequestrar a sua família e você tivesse que ter um relacionamento bom, sequestrar a tua mãe em 30 dias, ou se você tivesse que arrumar uma quantia de dinheiro em 30 dias, você ia arrumar. Você ia arrumar. Você ia arrumar, sabe por quê? Porque te colocou um impulso forte, um propósito forte ali para você mudar, você ia dar um jeito. Fazendo terapia para perdoar a traição. 26 anos casada não tá sendo fácil. Eu já fui traída. E eu entendi, sabe o quê? Eu vou falar pra vocês o que eu entendi. Que eu não tinha autoestima e que eu não tinha amor próprio. Por mais que eu falasse pra mim que eu tinha, como uma pessoa que tem amor próprio, eu não tinha amor próprio e eu não sabia. Vai conseguir ter um relacionamento saudável. Se eu não consigo me amar, se eu não consigo ter autoestima, se eu tô sempre me criticando, isso não tô falando que nada justifica traição, porque eu sei a dor que é ter uma traição. Eu sei, eu já vivi na pele. Então assim, isso vem representar algo que você precisa curar em você. E quando eu entendi isso, a chave virou de uma maneira tão rápida, que eu nunca mais fui remoer o que fizeram comigo. Mas eu fui tirar o aprendizado daquela história. E tirar o aprendizado daquela história me fez crescer muito mais rápido. Me deu outras perspectivas, me fez ter um relacionamento saudável.
tá? Me fez ter um relacionamento saudável, porque eu acordei pra vida. Eu entendi que 50% da responsabilidade era minha e 50% era da responsabilidade da pessoa que tinha feito isso, entende? Então, assim, o que você viveu lá no seu passado vai definir a sua realidade hoje se você não ressignificar. O que você viveu lá no seu passado vai estar comandando a sua vida hoje se você não ressignificar. Se você vivenciou dores profundas lá na infância e não ressignificar, você vai continuar atraindo isso. Se você não colocar Deus em primeiro lugar e não pedir direcionamento para Ele, você vai continuar atraindo pessoas que são abusadoras, que não te tratam com respeito pelo fato de você não conseguir se posicionar. Então, assim, gente, a verdade dói? Dói, mas é a verdade que cura e faz a gente sair do lugar. As minhas pacientes sabem que eu falo a verdade e é por isso que as minhas pacientes se curam tão rápido, porque eu vou lá, tiro elas da dor, porque eu sei o quanto dói. A gente tem sim que expressar a nossa dor, jogar pra fora, mas a gente também precisa se libertar de tudo que a gente viveu para manter a casa do Senhor segura, a casa de Deus segura, porque se eu estou remoendo dores, angústias, tristezas, mágoas, ressentimentos, aquela pessoa mentiu para mim, aquela pessoa me roubou, aquela pessoa me traiu, quem está sentindo a dor? Fala para mim. Sou eu. Tô desejando que o outro, né, se eu matasse todo mundo que eu desejei a morte, gente, tinha muita gente morta aí, mas graças a Deus a gente tem a liberdade e a possibilidade de voltar atrás e repensar e desejar para essa pessoa que nos fez mal amor, alegria, perdão, ela no canto dela, você no seu, para que a sua vida flua. Então, quando eu falo para vocês, perdoe fulano, é para que a sua vida ande, não é para que a vida de fulano ande, porque fulano tá lá vivendo a vida dele, ele nem sabe que você tá com raiva, ele não sabe de nada e você tá aqui remoendo. Então, se você não tem ferramentas para lidar com isso, você vai sofrer. Você precisa ter ferramentas emocionais, espirituais, intelectuais para lidar com tudo isso. Por isso que eu falo que é tão difícil mudar sozinha. Se você não busca ajuda ou uma ajuda de um profissional bem capacitado, com inteligência ali em todas as áreas, para te orientar da melhor forma, você fica sofrendo. Você fica em psicólogos 1, 2, 3 anos e não sai do lugar. Por quê? Porque não trabalharam a raiz do problema. Qual é a raiz das questões que você está vivendo hoje? Quando a gente faz na raiz, a gente vai na raiz. A gente poda as ervas daninhas e tudo que está atrapalhando de você ter um relacionamento feliz. O que acontece com a sua vida? Você atrai um homem de verdade, um homem de princípios, de caráter. Você atrai na sua vida relacionamentos duradouros, um homem que te respeita, que te ama. Você atrai na tua vida financeira sucesso, prosperidade. Entenderam? Você atrai na tua vida familiar respeito, educação de todos. Porque hoje você se respeita. Então eu tive que aprender a superar obstáculos e parar de julgar pessoas para que eu não caísse no mesmo erro. A Bíblia fala, né? Se você não perdoa, você cai no mesmo erro para você entender o teu próximo. Então ama a ti mesmo, para que você saiba amar o próximo e liberar a tua vida de amarrações, de mágoas, de angústia, para que você tenha sabedoria para fazer as coisas fluírem, combinado? Então Jesus vem falando aqui, né, que falará Jesus à multidão quando a sua mãe e seus irmãos chegaram ao lado de fora querendo falar com ele. Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Faça mais live. Pode deixar que eu vou fazer sim, tá? Alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. Quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? Querendo falar. Opa! Quem são? Já tô bugando aqui. Então, queridas, eu imagino o quanto você está sangrando, eu imagino o quanto você está sofrendo. Só que você precisa jogar tudo isso para fora com um profissional que te oriente da melhor forma, que te oriente como jogar essas emoções fora, porque senão elas vão destruir você, e você é a filha amada de Deus, você é a obra preciosa que Deus fez para dar certo nessa vida. Então você não merece tanto sofrimento na sua vida, você não merece. Mas cabe a você decidir romper com esse sofrimento.
Então, bugou aqui, né? Que eu fugi aqui da palavra, bugou a cabeça. Alguém lhe disse que a tua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo falar contigo, que foi o que Jesus disse. Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Ou seja, quem é que está aqui dentro? Quem é? Quem faz a vontade de Deus, honra os princípios de Deus. Honra os princípios de Deus. O que está na Bíblia. O que está na Bíblia. Este sim é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Então, limpa a tua casa, limpa as tuas emoções, para que você consiga se conectar a Deus e o Espírito Santo e o seu alinhamento de corpo, mente e espírito faça com que você tenha os resultados que você busca, entenderam? Então a tua casa tem que estar limpa para você concretizar as obras do Senhor, a tua casa tem que estar limpa para você se conectar com Deus. Como você vai se conectar com Deus se a tua casa interior está cheia de angústia, está cheia de tristeza? Você não vai conseguir ouvir a voz de Deus, que muitas vezes está te dando a informação que você precisa para determinada área da vida que você está, entenderam? Então assim, cuide de você. Você é a obra de Deus. Você foi feita para dar certo. Coloca isso como mantra para você. Eu fui feita para vencer. Eu fui feita para dar certo. Só de você estar aqui, só de você ter nascido, você é uma vitoriosa, um vitorioso. Então, traga esse sentimento de força para você. E sempre que a desmotivação começar a vir, lembre-se do porquê que você começou. E quando você se lembrar do porquê que você começou, se a disciplina não for aquela que te dá um empurrão, o pensamento do propósito vai te empurrar para o que você deve fazer. Combinado, queridos? Alguém tem alguma dúvida? Eu já passei até do horário aqui e eu tenho que entrar em atendimento. Então, um beijo para vocês. Eu vou me organizar para fazer mais live. Entrem no meu grupo, cliquem no link da bio, porque lá no grupo eu aviso quando vai ter live. Eu mando conteúdos exclusivos. Tem livro gratuito, como eu já falei para vocês, tem curso gratuito e tem as informações que vocês precisam para tirar dúvidas no meu link. Combinado? Gratidão vocês pela presença, pela confiança. Um beijo no coração de vocês e fiquem com Deus.